Olá, tudo bem? Eu tô esperando aqui ver se para esse barulho aqui. É uma oficina perto de casa, tem mais de hora que ele tá batendo desse jeito, mas eu vou gravar assim mesmo. Eu acredito que a minha voz vai sobressair esse barulho. É duro, é parede com oficina e é complicado. A gente tem vontade até de tomar umas atitudes aí com prefeitura, com tudo, mas quando a gente vê que a pessoa também tem família, a gente tem que relevar. Mas é duro, uma área residencial ter funilaria, pintura, ninguém merece um negócio desse não, é duro. Mas tá bom, deixa. E eu quero fazer um teste, eu quero fazer uma prova com você. Eu quero fazer uma prova para mostrar que você ainda não se converteu a Cristo. Eu quero mostrar escritos que provam que você ainda não é convertido. Você que frequenta uma religião, você que frequentou uma religião e você se acha um convertido. Não, eu sou convertido porque eu aceitei Jesus, eu sou convertido porque eu fui batizado com o Espírito Santo e eu falo uns balabachulhos, uns cantarábias, eu dou uns rodopio, eu faço a oração do telefone, eu tenho a unção do telefone e eu tenho a unção do glu-glu-glu do Peru. Eu frequentei um lugar só, fui 2 vezes nesse lugar, o cara tinha a unção do Peru. Aí você acha que é um convertido. Você fala, não, eu sou um convertido, que eu sou até pastor, eu sou bispo. Então, isso daí já é um primeiro sinal que você não é convertido coisa nenhuma, porque esses dons de bispo, pastor, presbítero, durou somente até o ano 70, quando o perfeito veio. Quando o perfeito veio, acabaram-se os dons e acabou esses títulos aí. Então, isso aí já prova que você não é convertido. Então, eu quero ler o que Paulo disse. Não sou eu que inventei, não é escrito meu, não é apostila minha. Ah, não, isso aí é apostila sua, isso aí é invenção sua. Não, não é, não. Eu vou ler e vou mostrar para você que quem fala aqui é Deus. Era o Espírito de Deus, era o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. Porque pelos profetas Deus falou. Falou na manifestação de Filho e depois falou pelo Espírito da graça aos gentios. Então abra sua Bíblia, tá? Por que você está gravando aí nessa poltrona? Porque é por causa da minha coluna. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, você sabe disso? Então aqui, ó, fico mais confortável. Às vezes você fala, mas eu gosto quando tem assim aparecendo os versículos. Mas não precisa, sabe? Você já tem acompanhado, você já vem acompanhando esse canal aqui há meses, anos, aí você sabe que eu não fico inventando. Eu leio, eu mostro o que está escrito. Aí é bom que você abre a sua Bíblia, seu aplicativo, e você vai manuseando a Bíblia para você aprender a utilizar essa ferramenta aqui, tá bom? Aprender a utilizar ela. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante. Do 12 em diante. Vamos ler no texto da Nova Almeida Atualizada NAA. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Veja, a Bíblia ela foi escrita de judeu para judeu. O Velho Testamento, principalmente, Jesus de Nazaré veio para os perdidos da casa de Israel. O que está? A nova aliança, a primeira aliança que Deus fez foi com os israelitas. A nova aliança foi com a casa de Israel, com a casa de Judá. Israel. Ah, mas você fala, então, nós gentios não temos salvação? Claro que nós já somos, o nosso espírito já veio salvo e volta salvo. Os gentios fazem parte da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão consegue contar? Não, Senhor. Então, assim será a sua posteridade. Assim será a sua descendência. No versículo, e o véu aqui, ó, esse véu, ele se partiu quando Yeshua, o Jesus de Nazaré, disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, o véu rasgou do alto a baixo. Mas que, infelizmente, pessoas, lideranças religiosas, ainda vivem atrás da cortina, atrás do véu. Versículo 14. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, veja, isso está escrito aqui, foi falado há quase 2000 anos atrás.
abra o seu entendimento aqui nas entrelinhas. Veja que quão ridículo é uma pessoa que pratica obras da lei. Olha como está atrasada a mente de uma pessoa dessa. Veja o atraso religioso. Aí depois você entra aqui no comentário e fala, nossa, mas você fala mal de religioso. Você quer que eu fale mal de quem? Hein? De quem que você quer que eu fale mal? Ah, eu quero que você fale mal do ateu. Ué, mas o ateu na carne ele é ateu, o outro é ladrão, o outro é traficante, o outro é prostituta, o outro é homossexual, o outro usa a Bíblia para roubar, para mentir. Na carne ele pode ser ateu, ateia, pode ser o que for. O que importa é o espírito dele que pertence a Deus. Ele não sabe disso porque ninguém nunca falou para ele. Ele é cego, ele não sabe de nada. Então no versículo 14, a mente deles se endureceu. Mente de quem aqui estava falando? Dos israelitas, dos que receberam as leis por intermédio de anjos do Monte Sinai. Pois até hoje, Paulo estava falando, até hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo é removido. Então Paulo dizia há 2000 anos atrás que naqueles dias quem fizesse a leitura das leis de Moisés, o que faziam aqui? Aqueles religiosos, os diabos, os Satanás, porque eram os opositores, os perseguidores dele. Quem era o Satanás? Eram os opositores. E quem eram os opositores? Os líderes religiosos que estavam com o véu. Então ele falou que naqueles dias, quem fizesse a leitura de Moisés, quem vivesse nas práticas, quem achasse naqueles dias que praticando obras iriam se justificar perante a Deus, estava com o véu. O véu não tinha sido removido ainda. Olha que absurdo. Imagine então você há quase 2000 anos, hein? Praticando dízimo, batismo, comer pão e beber suco, buscando Deus em templo. Olha a sua ignorância como está. Versículo 15. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Meu Deus. Isso é muito sério, esse versículo aqui, esse versículo 15 é muito sério. É o versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 3. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. O que está contido dentro de Moisés? Moisés quer dizer as leis que ele recebeu. Quantas são? Ah, são 10? Não. Tem mais 603. Fora os 10 mandamentos, ainda mais 603. Entre 200 e poucas que você tem que praticar e 300 e poucos que você não pode praticar. Eu tenho um vídeo, vai na descrição lá e coloca lá, vai procurando que você vai ver lá os 613 itens das leis. Tá tudo lá. Tá lá os 613, está na descrição lá. Se eu lembrar, eu vou colocar no final do vídeo lá. Vou ver, se eu lembrar eu coloco o vídeo, mas senão você vai na descrição. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então aqui está a prova de que uma pessoa ela não é convertida. É isso daqui. Se ela pratica obras de Moisés, se ela pratica obras, preceitos cerimoniais de Moisés, ela... Vamos lá. Salmo 122, versículo 4. Se você ler no texto da NVI, no texto nessa NA não, quer ver na NA não, mas tem textos que você lê que as 12 tribos, deixa eu colocar aqui, ó, Salmos 122, vamos ver como que está nessa nova Almeida atualizada. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu gosto de ler no aplicativo, no celular, porque o celular eu já vou direto. Aqui, ó. 122, no versículo 4. Para onde sobem as tribos. Só aqui já dá um... Quantas tribos eram de Israel? Eram 12. Então deixa eu ler no versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Versículo 3. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem
graças ao nome do Senhor. Na Nova Almeida Atualizada está aqui, mas está claro que eram as 12 tribos. Se você ler na NVI e na NVT, você vai ver que se tratava dos mandamentos. Era obrigado buscar, os israelitas buscar Deus lá no templo que havia em Jerusalém como mandamento da lei. No texto da NVI e da NVT. Então aqui, somente de praticar este item da lei, de você buscar Deus em templo, você já está com o véu. Isso mostra que bilhões de pessoas, bilhões, porque hoje são milhões, mas há 20 anos atrás, juntando, e são bilhões de pessoas, estão com o véu. Pessoas que já venceu o prazo de experiência dela na carne, o espírito voltou para o reino celestial. Ah não, mas eu gosto de falar de morreu. Tá bom, então pessoas que já morreram pela segunda vez, porque a primeira vez todo mundo nasce morto, porque a primeira morte já vem da natureza adâmica. Por isso que Jesus falou que muitos vão ressuscitar. Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os mortos. Então Jesus já considerava todos como mortos. Quem veio da vida, veio o Espírito Consolador, que Deus falou que nos últimos dias colocaria o Espírito dele. Aí se cumpriu a profecia de Ezequiel 37. Então morreu, a pessoa morreu lá. Então, ela morreu com véu, sem saber. Pessoas estão morrendo, pessoas irão morrer com véu. Uma vida toda de engano, uma vida toda dando 10% do salário, uma vida toda dando oferta, cumprindo voto, tendo óleo na cabeça, tomando banho em piscina, eles dizem que é homem de Deus na cabeça, uma vida toda, mas não é convertido. Então o que prova que uma pessoa é convertida não é buscar Deus em templo. Isso mostra que você não é convertido. Eu estou falando só esse item, vamos deixar os outros de lado. Vamos deixar batismo, tudo de lado. Vamos falar de Salmo 122. Ó, eu peguei a Bíblia aqui, ó, a NVT, aqui, ó, NVT, Bíblia de Estudo NVT. NVT não, NVI, Bíblia de Estudo NVI, daqui ó, NVI. Veja como está em Salmo 122, versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Então buscar Deus em templo é mandamento dado ao povo de Israel. As 12 tribos, elas subiam para Jerusalém, para o templo, para audiências públicas, para participar de julgamentos, de busca de orações, essas coisas aí. Esse mandamento foi dado ao povo de Israel. Então não vou falar dos outros itens. É somente esse mandamento já prova que você não é convertido, que uma pessoa não é convertida. Se você é um desses que busca Deus em templo, você não se converteu ainda. Sinto muito, você pode sapatear, você pode grunir, você pode plantar bananeira, você pode fazer o que você for. Você pode urrar, pode ranger os dentes, pode fazer o que você quiser, mas você não se converteu ainda. Por que você não se converteu ainda? Versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, o véu é tirado, você não busca mais Deus em templo. Você não buscando mais Deus em templo, você não pratica mais dízimo, que nunca foi dinheiro. Você não pratica a lei da purificação, batismo em água. Você não recebe mais doutrina de homens. Ah, mas Paulo buscava Deus em Atos. Atos não é livro de revelação. Ah, Paulo ia na Porta Formosa. Livro de Atos não tem revelação. Livro de Atos é livro Atos, os feitos de alguns apóstolos. De Romanos a Filemão, 13 epístolas, aonde Paulo ia com os irmãos a templo. Aonde? Mostra. Ele se reunia como igreja. Ele não se reunia na igreja, eles se reuniam como igreja. Por que como? Porque a igreja é o Espírito, são os Espíritos. E o cabeça dessa igreja é o Cristo ressuscitado. Naqueles dias era assim. Eles se reuniam como igreja. Por que eles se reuniam como igreja? Para adorar a Deus, que era o Espírito, para principalmente preparar os irmãos para o juízo que estava vindo.
O juízo iria vir no ano 70, naquela geração. Eles ali sabiam. Só quem não sabe disso são os pregadores no dia de hoje. Eu, há uns 5 anos atrás, não sabia disso também. Você entendeu? Mas hoje, graças a Deus, nós sabemos. Então, Paulo e eles sabiam que o juízo estava para vir e viria naquela geração. Então, Paulo já não buscava mais, não se reunia mais em templo. Não, Paulo não. Não se reunia mais em templo. Eles se reuniam como igreja. E mais ainda, tudo escondido, tudo é oculto. Porque se o Satanás daqueles dias, que eram os líderes religiosos, que a mesma coisa é hoje, que eram os opositores, descobrissem onde eles estavam, mandava prender, açoitar, e fazia matar, fazia um monte de coisa. 17. Então, quando uma pessoa se converte ao Senhor, o véu é tirado. 17. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, uma pessoa convertida é uma pessoa liberta. Uma pessoa convertida é uma pessoa que não precisa mais de nada material para mostrar que ela é convertida. Porque a partir de então ela se converteu, ela é uma pessoa que vive por fé. Ela vive de fé em fé, acreditando naquilo, acreditando no invisível. Quando você pega um copo de água, você está acreditando no invisível? Quando você paga R$1.000 num caroço de feijão, você está demonstrando a sua fé? Quando você come pão e suco, você está demonstrando a sua fé? Não. Você está mostrando uma obra que você está praticando. Então você não se converteu ainda. Por quê? Voltando no versículo 17, ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Então, voltando no 16, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, quando uma pessoa ela se converte, começa a viver por fé, viver de fé em fé, aí ela se converteu. Ela fala, opa, me converti. Cláudio Mendes, Cláudio Mendes, não preciso de templo, não preciso de feijão, feijãozinho com um caldinho de carne, não preciso de copo de água, não preciso de ninguém pôr a mão na minha cabeça, não, porque eu estou vivendo de fé em fé, eu estou confessando 24 horas por dia que o Senhor, que é o Espírito, habita em mim, e Ele me dá essa liberdade, então eu estou liberto, vivendo nele, por Ele e para Ele somente. Eu sou um convertido. Eu sou. Se você está nesse time, nesse contexto, parabéns, você se converteu. Pronto, você é um convertido. Não precisa de graça e paz, não precisa de amém, não precisa de Deus abençoe. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Porque nós nos convertemos. A nossa mente carnal se converteu. Mesmo ela praticando, tendo suas caidinhas de vez em quando para um lado, para o outro, mas a mente converteu, está convertido, acabou. E quem é que vai tirar isso daqui de você? Não tira nunca mais. Assim é uma pessoa convertida. Isso é o que prova que uma pessoa é convertida. Versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então aí sim a pessoa ela é transformada com a mente de Cristo. Assim ela é nos nossos dias, naqueles dias era assim, nos nossos dias, assim nós somos transformados de acordo com o tabernáculo espiritual de Deus, do Criador, que está em nosso espírito. Então, aos poucos, a nossa mente vai sendo moldada, vai sendo transformada, igualmente a mente daquele que criou o nosso espírito, que é Elohim. Por isso que nós falamos com convicção, por isso que nós falamos com ousadia, com intrepidez, por isso que nós falamos sem medo de ser feliz, que o Criador de todas as coisas não habita na luz inacessível, no literal, não. Ele habita em seu tabernáculo espiritual, o qual está em nosso espírito. Porque assim é Apocalipse 21, versículo 3. Tá bom? Então, você quer saber se você é convertido? Faça essa prova. Faça essa prova, tire essa prova. Prova dos 9.
Se você está vivendo de fé em fé, se você está confessando que o Senhor é o Espírito e que você não precisa mais de mandinga, de buscar ele no templo, de fazer nada, então você se converteu. Você é uma pessoa convertida. Agora você serve a você. Esse tipo de conversão no mundo, será que chega a 0,01%? Eu acredito que não. No mundo, não chega a 0,01% no mundo. Ou será que põe mais um zerinho aí? Põe mais um zerinho aí, né? Então fica 0,001%. Não é convertido. Dentro dos templos religiosos, nenhum é convertido. Nenhum. Nenhum. Com certeza, nenhum. Dos milhões. Será que tem bilhões? Não. Milhões no mundo dos cristãos. Deve ter bilhão, porque no mundo tem quase 8 bilhões. Deve ter bilhão de cristão aí. Nenhum é convertido. Se busca Deus em templo, nós estamos falando de buscar Deus em templo. Se busca Deus em templo, não é convertido. Porque ele está praticando uma obra que está atrás do véu. O véu não foi retirado ainda. Então, se o véu não foi retirado ainda, essa pessoa ainda não se converteu. Que coisa, hein? Vamos encerrar? Dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do Pai, falando da palavra do nosso Criador e assim demonstrando com as nossas atitudes, vivendo de fé em fé, que nós somos, sim, convertidos 100%. Eu me considero convertido 100%, mas nenhuma risca de dúvida, porque afinal de contas eu vivo no Espírito. E o Espírito vive em mim. Tá bom? Até a próxima, se assim Ele, o Pai do nosso Espírito, o Criador do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.